Bom dia, peritos. Tudo bem com vocês? O Banco Santander terá que devolver aproximadamente 79 milhões de reais devido a cobranças indevidas. Vocês viram isso, peritos? Se não viram, no vídeo de hoje vamos detalhar essa notícia e ver as possibilidades de cálculo de revisão de contratos bancários que a gente consegue apurar como perito cobranças indevidas. Então, não perca o vídeo de hoje, vamos direto ao assunto, falar dessa notícia referente ao Banco Santander, mas que podem acontecer em outras instituições financeiras também. Como verificar se uma cobrança é indevida ou não? Vamos ver isso na prática. Vem comigo. Então vamos lá. Aqui está a notícia, né, que saiu aqui na revista Exame. Santander Brasil terá que devolver 79 milhões a clientes por cobranças indevidas. A instituição financeira assinou acordo com o Banco Central que constatou irregularidades, né? Então vamos detalhar um pouco mais essa notícia. O Banco Santander fechou um acordo com o Banco Central para devolver 79 milhões de reais a clientes por cobranças que foram consideradas indevidas pela autoridade monetária. Os valores devolvidos referem-se a cobranças feitas entre o período de 2014 a 2022. Em nota, o Santander informou que já efetuou o ressarcimento de 90% dos valores acordados e que até 2023 alcançará 100% das devoluções. Fazendo um pause aqui nesse parágrafo, serve para a gente refletir, né? Se o Santander cobrou coisas indevidas, né, da população, dos correntistas, desde 2014 a 2022, que foi apurado pelo Banco Central, né, descoberto pelo Banco Central, por que não teria algo a mais errado, né? Porque outras instituições também não podem ter cobrado valor indevido. Como que a gente faz para verificar isso, né? Eu vou citar algumas formas no final da reportagem, como que a gente, atuando como perito, tendo a capacidade técnica e o treinamento, a expertise para resolver uma revisão de contrato bancário e verificar se tem ou não cobranças indevidas naquele contrato. Então, no final, eu comento várias possibilidades que a gente tem, várias técnicas para poder verificar se aquele contrato está ocorrendo de maneira correta ou não. Continuando aqui o artigo, no acordo com o Banco Central, fechado em maio, ficou acertado que o banco tem que devolver 18,3 milhões a 378.046 clientes em razão de cálculo indevido do valor presente de pagamentos para liquidação antecipada de operações de parcelamento de cartão de crédito. Então, o que é isso? Quando há uma liquidação antecipada, normalmente tem que descapitalizar os juros para poder trazer aquele valor a valor presente, né? Então, a gente, como perito, a gente vai descapitalizar os juros, ou seja, retirar os juros que ainda não aconteceram, né, em períodos futuros, porque ele está antecipando aquele pagamento para poder apurar o saldo real, né, devido na quitação, entre outras coisas, né? Isso eu estou só falando da descapitalização dos juros, mas a gente também tem que ver se tem seguro, tarifa e assim por diante. O banco vinha considerando a data de vencimento da fatura em vez da data de fechamento para realizar o cálculo do valor presente. Então, a partir do momento que ele considera uma data erroneamente, muda o valor
desse saldo devedor quando você descapitaliza para uma data que não é a correta. Ficou determinado no acordo que o Santander deve deixar de cobrar tarifas de clientes empresário individual e microempresário individual, em razão da utilização do Pix. Nesse caso, o Santander foi obrigado a devolver 16,6 milhões de reais a 268.583 clientes, em operações que ocorreram entre março de 2021 e fevereiro de 2022. A instituição também deverá deixar de cobrar, sobre o valor de cheque especial utilizado, juros acima do limite máximo de 8% de clientes microempreendedor individual, o que contraria a legislação em vigor. Em relação a essas cobranças, o banco terá que devolver 43,1 milhões de reais a 55.987 clientes em operações feitas entre 2020 e 2022. Então, peritos, eu já fiz um vídeo aqui no canal como apurar juros num cheque especial, né? Para aprender mais a fundo, lógico, a gente teria que fazer um curso mais aprofundado, onde que a gente ensinaria vocês a apurar os juros cobrados, ou melhor, os juros efetivamente cobrados na relação contratual em um cheque especial, né? E podendo assim verificar se esses juros está acima ou abaixo do contratado. E se for microempreendedor individual, a gente está vendo aqui que o limite máximo é 8%. Então, se cobrou acima de 8%, está irregular. Caso não consiga ressarcir os valores determinados no acordo, em até 12 meses após a assinatura, o Santander terá que pagar contribuição pecuniária ao Banco Central sobre os valores a serem restituídos aos clientes. O banco informou que os pontos que levaram à assinatura do acordo também já foram solucionados e as cobranças indevidas não devem voltar a ocorrer. Mas é sempre bom a gente ficar atento, recalculando mês a mês para ver se aquele juros contratado ou se o juros limite, de acordo com a legislação, está sendo respeitado pelo banco que você tem o contrato. Para isso, eu sempre recomendo a procurar um profissional, um perito capacitado em perícia bancária financeira para poder realizar uma revisão mais apurada e mais efetiva no seu contrato. O Santander informa que os pontos que levaram à assinatura do termo de compromisso já foram solucionados de forma definitiva. O banco acrescenta que já efetuou o ressarcimento de mais de 90% dos valores cobrados e alcançará a totalidade dentro do prazo compromissado. Além disso, adotou medidas necessárias para que tais cobranças não voltem a ocorrer. Então, pessoal, essa é a notícia. Tá certo que o banco está se comprometendo em devolver essas cobranças indevidas, mas é sempre bom a gente conferir e ficar de olho, procurar um profissional que saiba fazer essa revisão contratual bancária, um perito bancário financeiro, para poder apurar se aquela taxa cobrada, se aquela tarifa, se aqueles juros é realmente o que foi contratado e está de acordo com a legislação vigente no mercado. Também tem como verificar se aquele juros contratado, mesmo estando dentro da legislação, do limite da legislação, se ele está dentro da taxa média de mercado, né? Na taxa média de juros de mercado divulgada pelo Banco Central. Lembrando que existe uma jurisprudência, já existem julgados que define que uma taxa é abusiva se ela for 150% da taxa média de mercado ou 50% maior que a taxa média de mercado
E aqui eu fiz um vídeo sobre isso no canal e também para quem quiser se aprimorar e aprender melhor sobre o assunto de perícia bancária financeira, recomendo fazer um curso na área. Tem muita gente me pedindo esse curso aqui no canal, nas minhas redes sociais, meus ex-alunos, alunos atuais também, e eu estou pensando e elaborando um curso para ser oferecido de forma online em alguma plataforma aqui na internet. Então, pessoal, só recapitulando e apontando, pontuando algumas formas de revisão de contrato bancário, a gente pode revisar se aquela taxa de juros contratada foi efetivamente cobrada no decorrer do contrato, fazendo uma análise técnica pericial para isso. A gente pode verificar também se aquela taxa de juros contratada está de acordo com a taxa média de mercado para o mesmo tipo de operação no mesmo período. E lembrando que existem julgados que se essa taxa for 150% da taxa média de mercado, ela é considerada uma taxa abusiva. Também podemos verificar as cobranças de tarifas, juros de mora, multa e assim por diante, seguro, taxas de contratação, de empréstimo, de financiamento, anatocismo e assim por diante. E se você tem interesse por assuntos sobre perícia de forma geral, não deixe de se inscrever aqui no canal, acompanhar nossos vídeos, que eu tenho certeza que agregará muito para você, seja na carreira como perito, ou seja na sua vida pessoal. Tem muita informação aqui que serve de alerta para a população de forma geral. Então, pessoal, por hoje foi isso. Se você gostou do nosso vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante aqui para o canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.